Música antiga da Croácia e conversa de músico com concertos é só aqui, na TV Senado. A Europa talvez seja o continente que mais tenha sofrido mudanças em sua geografia. E por causa de guerras, alianças políticas e econômicas, países surgiram e desapareceram ao longo dos séculos. Mas a cultura e a tradição das tribos que originalmente formaram os países europeus permaneceram praticamente intactas em alguns lugares, acompanhando apenas a modernidade dos tempos. Vamos comentar e assistir um pouco da música antiga de um desses países, a Croácia, com o duo Zagreb, formado pelo multi-instrumentista Ratko Wojtek e Mladen Požgaj. Conversa de músico, concertos, está começando. A Croácia é um país europeu que faz fronteira ao norte com a Eslovênia e a Hungria, a nordeste com a Sérvia, a leste com a Bósnia e Herzegovina e ao sul com Montenegro. É banhada a oeste pelo Mar Adriático e possui uma fronteira marítima com a Itália pelo Golfo de Trieste. A origem do nome Croácia pode vir do eslavônico, que significa montanheses. Devido à sua localização estratégica, a história de seu povo e de suas fronteiras é marcada por invasões constantes. Na antiguidade, foram os húngaros e os otomanos. Na Idade Moderna, foram os sérvios, os alemães e os soviéticos. A Croácia hoje é um país livre e independente, que carrega o orgulho de suas tradições e de sua cultura. O duo Zagreb, formado pelo multi-instrumentista Ratko Wojtek e por Mladen Požgaj, é parte dessa tradição e se dedica a preservar a cultura croata. Com o duo Zagreb, vamos aprender um pouco sobre os krumhorns, instrumentos de sopros que imitam os chifres dos carneiros. Eles são instrumentos de palhetas duplas, como os modernos oboés e fagotes, mas a palheta é acoplada a uma pequena caixa de ressonância que potencializa o som do instrumento. Possuem tamanhos diferentes e, seguindo a tradição antiga, foram construídos para imitar a voz humana. Vamos conhecer a espineta, parente mais próxima do cravo, que é um instrumento de teclado, mas não possui martelos que batem nas cordas, como no piano. E em seu lugar, pequenas palhetas feitas de bico de pena puxam as cordas e conferem ao instrumento um som característico. E vamos nos familiarizar com o som suave das flautas doce, ou recorders, e os 4 membros da família: a soprano, a contralto, a tenor e a flauta baixo. Na Europa medieval não havia o costume dos compositores colocarem seus nomes em suas obras. Com a informação escrita ainda em desenvolvimento, a informação oral era mais tradicionalmente usada. Com isso, a grande maioria das obras musicais da Idade Média é atribuída a compositores anônimos.
Posteriormente, estas obras foram organizadas em livros chamados de Codex e guardadas em mosteiros pela Europa. Já na Renascença, os compositores passaram a colocar seus nomes em suas partituras. E com o desenvolvimento da escrita, surgiu também o comércio editorial, que foi o responsável pela distribuição de obras por toda a Europa. Na Croácia, surgiram compositores como Andrea Antico, Tomaso Cecchini, Vinko Jelic e Gabriel Sponga, alguns oriundos da Itália, outros nativos em solo croata. Vamos ouvir o duo Zagreb interpretando o anônimo sacro Aclamação, do Codex Koloman, encontrado no mosteiro de Melk, na Áustria, para voz e duo de Krummhorns. Em seguida, ouviremos a frotola Frenadona e Tu Belli Lumi, de Andrea Antico, com Ratko Wojtek na spinetta solo. Exaudi Christe, exaudi Christe, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Alexandre, summa pontifice et universale pape, salus et vita perpetua. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Rescimere Croatiae et Dalmatiae, almifico regi, vita et victoria. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Stefano venerabili, iadere presuli, salus et vita perpetua. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Anastasio, episcope Croatensi, et aule regie cancellario, salus et vita perpetua. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Cunctis inclutis Iopanis, commitibus et judicibus vita et victoria. Exaudi Christe, exaudi Christe.
frotola que acabamos de ouvir é um gênero precursor do madrigal, com característica bastante homofônica, ou seja, todas as linhas musicais se movimentam seguindo um mesmo padrão rítmico, ao mesmo tempo, sem uma voz necessariamente imitar a outra. Uma das características mais importantes da música antiga, seja ela de qual país for, é a improvisação. Na Renascença e no Barroco, nem tudo era anotado pelo compositor, o que exige do intérprete moderno esta capacidade de improvisar para ir além da partitura e se aproximar do processo criativo do compositor. E improvisar aqui significa também experimentar a combinação entre os instrumentos. Assim, o que pode soar bem para 2 Krummhorns pode não soar bem para 2 flautas. Cabe ao intérprete decidir essa escolha. Isso faz, de certa forma, a música desse período se aproximar da música contemporânea. Tommaso Cecchini nasceu em Verona, não sendo possível precisar o ano, se foi em 1580 ou 1582. Chegou na região da Dalmácia, na Croácia, em 1603, para ser organista na Catedral de Split. Adotou a nacionalidade croata e compôs obras sacras e não sacras, sendo que muitas delas foram publicadas com o compositor ainda em vida. Vamos ouvir o duo Zágrebe, interpretando a Sonata Secunda, com o duo de flautas doces contralto e baixo, a Sonata Quinta, com flauta doce soprano e espineta, e a Sonata Terza, com 2 Krummhorns. Todas fazem parte das Cinque Messe due voce con o suo basso continuo de Tommaso Cecchini.
Na origem do termo sonata, do latim sonare, era música feita para soar. Não tinha forma definida e era escrito para instrumentos de sopro ou de cordas. Geralmente, elas possuíam uma grande criatividade na mudança de ritmo e tinham inovadoras soluções harmônicas nas cadências. Na sequência, vamos ouvir o duo Zagreb interpretando as sonatas sexta, com flauta doce, soprano e espineta, a sonata quinta, com flautas doce, soprano e tenor, e a sonata sétima, com flauta doce, soprano e espineta. Elas pertencem à mesma coletânea de Tommaso Cecchini, compositor italiano radicado na Croácia, renascentista.
Segundo os membros do duo Zagreb, esse tipo de música que ouvimos hoje aqui é único na Europa. A Croácia era um centro cultural importante, até por sua posição estratégica, no Golfo de Trieste. Mas as sucessivas invasões obrigaram os guardiões da cultura croata a guardarem em seus escritos suas músicas e suas tradições, e que só agora vêm à tona através de pesquisas. 2 gêneros se destacam nessas pesquisas. O ritchekar ou ritchekare, que significa busca e tem a função de literalmente buscar a tonalidade da peça seguinte. Ou seja, o ritchekar anuncia o tema da peça que vem em seguida, como num prelúdio. O anúncio desse tema pode ser na forma imitativa, ou seja, uma voz literalmente imitando a outra, numa espécie de brincadeira musical. O outro gênero a destacar é a sinfonia. Não a sinfonia tal qual nós conhecemos hoje, mas a sinfonia que também servia como prelúdio para anunciar uma obra principal, geralmente de tradição polifônica, ou seja, 2 ou mais vozes independentes entre si, com características imitativas. Encerrando o programa de hoje, vamos ouvir o duo Zagreb, formado por Ratko Wojciech e Mladen Pož.